Lo que comenzó como una marcha contra la propuesta de reforma tributaria el pasado miércoles ya es lo que muchos llaman estallido social. Hoy, los manifestantes reclaman por la violencia policial en las calles, por la gestión de la pandemia y por el hambre. Va a continuar porque estamos ante un gobierno sordo, mudo, que no quiere oír, no quiere discutir con el Comité Nacional de Paro. De verdad, este gobierno que estamos pues está en contra del pueblo, y creo que un gobierno que está en contra del pueblo pues está en contra de la nación, y creo que la nación devuelve eso en contra del mismo gobierno, ¿no? La dura actuación de las fuerzas de seguridad y el enfado de los manifestantes han hecho que las movilizaciones deriven en violencia. Una violencia que se ha cobrado 24 vidas, según la Defensoría del Pueblo, y ha dejado unos 800 heridos. Entonces, al ver esto, pues también duele, pero duele más la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública en vez de ayudar, prefieren ayudar a los bancos. El presidente colombiano Iván Duque, criticado internacionalmente por reprimir las protestas, aseguró este miércoles que no tolerará la violencia. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana. El mandatario llamó al diálogo para calmar la situación. La ira que se vive en las calles de Colombia no viene de ahora, viene de 2019. Para lidiar con ello, Duque tiene un año de cara a las presidenciales de mayo de 2022. Si no logra superarlo, los ciudadanos podrán castigar su partido en las urnas. Bajit Jodedari, Hispan TV Noticias. Transcripción 2. Video. Duque cede a las presiones y se ofrece a dialogar. Periodista. Lo que comenzó como una marcha contra la propuesta de reforma tributaria el pasado miércoles ya es lo que muchos llaman estallido social. Hoy los manifestantes reclaman por la violencia policial en las calles, por la gestión de la pandemia y por el hambre. El pueblo unido jamás será vencido. Hombre 1. Va a continuar porque estamos ante un gobierno sordo, mudo, que no quiere oír, no quiere discutir con el Comité Nacional de Paro. Hombre 2. De verdad, este gobierno que estamos, pues está en contra del pueblo. Y creo que un gobierno que está en contra del pueblo, pues está en contra de la nación. Y creo que la nación devuelve eso en contra del mismo gobierno, ¿no? Periodista. La dura actuación de las fuerzas de seguridad y el enfado de los manifestantes han hecho que las movilizaciones deriven en violencia. Una violencia que se ha cobrado 24 vidas según la Defensoría del Pueblo y ha dejado unos 800 heridos. Joven 3. Empezar a ver esto pues también duele, pero más duele es la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública en vez de ayudar, prefiere ayudar a los bancos. Periodista. El presidente colombiano Iván Duque, criticado internacionalmente por reprimir las protestas, aseguró este miércoles que no tolerará la violencia. El presidente. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana. Periodista. El mandatario
llamó al diálogo para calmar la situación. La ira que se vive en las calles de Colombia no viene de ahora, viene de 2019. Para lidiar con ello, Duque tiene un año de cara a las presidenciales de mayo de 2022. Si no logra superarlo, los ciudadanos podrán castigar su partido en las urnas. Aqui nesse recorte do texto sobre essa manifestação que aconteceu e que na verdade está acontecendo lá na Colômbia, eu quero que a gente venha analisar aqui o que nós estamos estudando sobre os pretéritos, pretérito indefinido, pretérito perfeito composto. Então, quando a gente lê aqui na fala do periodista, quando ele diz aqui, lo que comenzó, então esse verbo aqui, ele usa em pretérito indefinido. Como na marcha contra a proposta de reforma tributária el passado miércoles. Então, a referência que eu encontro no texto para utilizar esse verbo no pretérito indefinido é justamente esse marcador temporal que está aqui. Então, é como se a frase fosse construída desta forma. El passado miércoles, ou seja, na quarta-feira passada, começou. Então, el passado miércoles começou. Começou uma marcha contra a proposta e tal. Então, aqui ele usa o verbo no pretérito indefinido porque ele tem um referencial que é el passado miércoles. Faz referência à quarta-feira da semana passada. Então, na quarta-feira da semana passada, começou. Quarta-feira da semana passada está inserido num período que nós chamamos de concluído e acabado. Ela teve um início e teve o seu fim. Então, esse período de tempo, que no caso é, se nós colocássemos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Aqui só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Então vamos lá, vamos imaginar que a semana está aqui domingo, teríamos segunda, que é lunes, martes, que é terça-feira, e teríamos aqui então a quarta, que é justamente miércoles. Então, quando que o evento começou? Ou seja, quando que a marcha contra a proposta de reforma tributária começou? Na quarta-feira passada. Então, por isso que eu utilizo o pretérito indefinido. Se essa marcha tivesse ocorrido nesta quarta-feira, ou seja, desta semana, aí eu seria obrigado a utilizar o pretérito perfeito composto. Então, se aqui ele tivesse dito en este miércoles, en este miércoles, ou nesta quarta-feira, aí ele já não utilizaria começou, porque estamos falando da quarta-feira desta semana que ainda está aberta. Então, neste miércoles ha começado. Ha começado uma marcha contra a proposta. Então, aqui nós usaríamos o pretérito perfeito composto, o pretérito perfeito composto, por estas razões, por estar fazendo referência a um período de tempo que ainda não se concluiu. A ação de começar uma marcha contra a proposta da reforma tributária, ela começou e terminou. A marcha começou tal hora e terminou tal hora.
o evento ele tem início e fim. O período de tempo a qual me refiro é que pode ser relativo, porque eu posso dizer na quarta-feira passada, na quarta-feira desta semana, eu posso dizer neste mês, neste ano. Então, quando eu tenho a ideia de um período de tempo que começou, mas ainda não encerrou, ou seja, ele ainda transcorre, aí eu utilizo o pretérito perfeito composto. O que dificulta para o aluno brasileiro é que, ao traduzir a frase que está escrita tanto em pretérito indefinido quanto em pretérito perfeito composto, vai ter como tradução em português a forma verbal começou. Ok? Vou escrever melhor isso aqui. Então, a tradução disso é começou. Então, isso que confunde o aluno, porque na língua portuguesa ele utiliza começou tanto para quarta-feira passada. Então, nós falamos em português, na quarta-feira passada começou uma marcha de protesto contra a reforma. Nesta quarta-feira, ou seja, da semana que ainda está em aberto, que não se encerrou, nesta quarta-feira começou uma marcha. Nós não fazemos distinção da semana passada ou desta semana, utilizamos o verbo no passado sem fazer essa diferença. Na língua espanhola eu tenho o primeiro caso e eu tenho o segundo. Então, se o tempo é fechado e concluído, pretérito indefinido. Se o período de tempo é aberto com relação ao presente, ou seja, ele ainda está em curso, pretérito perfeito composto. Pessoal, nesse trecho da entrevista, em que tem a fala de duas pessoas entrevistadas, nós temos o primeiro homem e o segundo. Então o texto destaca o seguinte: va a continuar porque estamos ante um governo sordo, mudo, que não quer ouvir. Então vejam vocês que a reclamação, né, por parte do povo e da própria manifestação é que o posicionamento do governo é um posicionamento que dá a ideia de que ele é surdo, de que ele é mudo, de que ele não quer discutir com o Comitê Nacional de Paro, ou seja, de paralisação. Em muitas situações, nós temos essa ideia de que aquele que está liderando, aquele que é o chefe ou o líder, não ouve, não escuta as reclamações e as necessidades. Isso acontece na sala de aula, isso acontece aqui no estudo remoto. Você tem uma reclamação e parece que a sua reclamação não é ouvida. Bom, nem sempre é necessariamente assim, em primeiro momento. É preciso escutar sempre ambas as partes, porque a reclamação pode ser justa ou pode ser injusta. Então, é importante. Mas sempre que há uma reclamação, sempre que há um questionamento, é importante ser escutado. E a reclamação, ela deve ser feita a quem está sendo reclamado. Às vezes, reclamar para quem não vai resolver só complica a situação. Ou seja, se esse povo tem uma reclamação contra o governo, não adianta reclamar por exemplo, para outras nações, para outros governos. A reclamação, ou seja, o pedido, o convite, chamado à reflexão tem que ser feita dentro desse contexto. E aí, claro, em casos extremos é que há necessidade da intervenção alheia. No caso da segunda fala aqui do homem 2 diz: de verdade, este gobierno que estamos, pues, está en contra del pueblo, y creo que un gobierno que está en contra del pueblo, pues, estar en contra de la nación, y creo que la nación devuelve eso en contra del mismo gobierno. Então, é um resumo, uma síntese muito simples, de que se o governo tem um posicionamento de não fazer a devida escuta, o acolhimento, não é necessariamente atender o que está sendo solicitado, mas ouvir, receber o que está sendo colocado é uma parte fundamental para qualquer liderança. E aí o que acontece? Ele deixa muito claro, e aqui a voz do povo, é a representação da voz do povo, que a nação, ou seja, devolve contra o mesmo governo. Então devolve por meio
de manifestações. Claro que há muita coisa para ser analisada nesse contexto, muito vandalismo, mas aí é preciso entender que outras forças já adentraram a história e estão mobilizando a massa por uma questão de interesse político e social. Isso fica um alerta aí para nós, porque é interessante que a Colômbia vai passar por eleições em 2022, nós também passaremos por eleições em 2022 e nós já estamos sentindo um quê das manifestações. Por enquanto, isso está ardendo nas redes sociais. Vamos acreditar que não chegaremos a esse ponto. Qual o ponto? De deixar de lado o risco da morte, da contaminação por um vírus como esse que está, e enveredar por uma marcha, por uma manifestação caótica, levando ao caos, porque aí o governo reagiu com força policial, e o povo veio para o enfrentamento, então já resulta em mortos, feridos, e se você analisar, isso é muito parecido com aquelas brigas de família, onde tem um irmão brigando com o outro, e ninguém consegue fazer intervenção, não consegue ter um diálogo, e às vezes esse irmão vai ferir ou vai matar o outro, que é o que acontece numa guerra civil, num conflito armado, numa desestabilização social. Nós teremos policiais que são da própria nação e que estão ali representando a força a um lado da história e que de repente vão agir e coagir, ou vice-versa, né? Porque também há situações em que o povo, os manifestantes, atacam, machucam, ferem ou matam aquele que também está fazendo o seu trabalho, que é o cumprimento da lei. Então é preciso que haja muita compreensão dos fatos para não chegar a esse nível. Aqui é uma situação caótica que merece um olhar atencioso e ao mesmo tempo em que estamos olhando para o vizinho, precisamos olhar para nossa casa, ou seja, para nossa sociedade, para o nosso comportamento, porque há riscos de que isso possa acontecer, porque brigas acontecem em todas as famílias. Agora, nesse trecho que nós destacamos aqui da reportagem, nós temos aqui no início a fala do periodista. E eu quero novamente tocar no assunto sobre a estrutura gramatical, que no caso são os verbos, porque há algo interessante. Ele aqui diz: la dura actuación de las fuerzas de seguridad y el enfado de los manifestantes han hecho. Então vejam vocês que lá naquele primeiro momento ele havia utilizado o pretérito indefinido, quando ele diz el miércoles passado começou la marcha contra la protesta, uma protesta contra la reforma, não? Então ele diz que na quarta-feira passada começou. E aqui na altura desse contexto, ele já diz o seguinte: la dura actuación de las fuerzas de seguridad y el enfado de los manifestantes han hecho. Então por que ele utilizou o pretérito perfeito composto aqui? Porque embora a manifestação tenha começado na quarta-feira, ou seja, ela começou na quarta-feira passada, a força de segurança e de ação policial, ela ainda tem repercussão nessa semana. Dias de passagem, ontem, dia 5. Então, uma coisa é o início do protesto, ele começou tal dia. Eventos que se desdobram dentro do processo podem estar acontecendo ou aconteceram nesta semana. Então, como a força de segurança é algo que transcorre ainda nesta semana, ele utiliza aqui han hecho que as movilizações derivem em violência, ou seja, a tradução disso em português seria a dura atuação das forças de segurança e o enfado dos manifestantes fizeram, né, com que as movilizações derivem em violência. Han hecho vem do verbo hacer, fazer, e seria traduzido para o português fizeram, porque nós, em nossa língua, não fazemos essa distinção com essas duas formas verbais. Fazemos de outra forma, dentro do contexto e assim por diante, ok? Agora, dando sequência aqui na estrutura do texto e na interpretação, ele diz: uma violência que se ha cobrado entre 4 vítimas, ou seja, a questão de formar, ou seja, de cobrar
de causar essas 24 vítimas é algo que pode ter começado no início da manifestação, mas que se arrasta por agora. Según la Defensoría del Pueblo, ha dejado unos 800 feridos. Ha dejado porque o protesto e o conflito ainda não acabou. Ele se arrasta, ou seja, transcorre ainda nesta semana. Então, eu não posso dizer que deixaram 800 feridos, que mataram 24, como nós fazemos em português. Os fatos ainda fazem parte de um período de tempo aberto, ou seja, esta semana que ainda não teve fim, que ainda transcorre. Por isso que os verbos aqui são utilizados como pretérito perfeito composto. Já o jovem 3 diz, empezar a ver esto, pois também duele, ou seja, começar a ver isto, aí é o momento que ele faz referência a todo o vandalismo, que são aqueles caixas que estão destruídos e vidros quebrados, enfim. Pero más duele es la negligencia de un gobierno que está sordo. Então, na fala do jovem, ele diz que começar a ver isto, ou seja, a quebradeira, o vandalismo, a destruição de bens imóveis, coisas particulares ou públicas, dói. Mas o que mais machuca é a negligência do governo realmente manifestar ou colocar-se numa posição como se estivesse surdo, como se não desse importância ao que está sendo reclamado. Que prefere enviar força pública em vez de ajudar, prefere ajudar a los bancos. As los bancos aqui é a ideia no sentido de dar ênfase ao que é mais interessante para os banqueiros. Nós vivemos situações parecidas aqui na nossa economia, na atual conjuntura, na gestão do nosso país, e há sempre esses questionamentos. Então, o diálogo aqui vai se arrastar por muito tempo, ok? Bom, agora chegou a hora de bagunçar tudo aquilo que estava no lugar. A gente vem trabalhando a construção aí desta informação, ou seja, desse saber sobre a forma correta de utilizar os verbos pretérito perfeito, pretérito indefinido. Agora eu quero que vocês observem a fala desse jornalista quando ele diz aqui: El presidente colombiano Iván Duque, criticado internacionalmente por reprimir as protestas, assegurou, olha só, aparece o verbo em pretérito indefinido, assegurou este miércoles, ou seja, nesta quarta-feira, que não tolerará a violência. Professor, mas aqui quando ele fala este miércoles, não seria nesta quarta-feira? E nesta quarta-feira, então, deveria utilizar assegurado. Então, olha só, assegurado. Assegurado. Não deveria ser essa a resposta? Bom, e aí? Nós temos a regra geral, e essa regra é definida pela Real Academia, ou Academia de Letras Espanhola. E na América, espanhol, latino-americano, já existe muito a quebra desta regra. Então, muitos, principalmente agora com o advento da internet, é comum que você veja isso em textos, onde o jornalista, na tentativa, ou por desconhecer talvez, mas na tentativa de fazer com que a linguagem fique mais próxima da linguagem popular, ele acaba trazendo o texto na linguagem do povo. E às vezes nós encontramos estas colocações feitas pelo povo. Ou seja, aqui na América já começam a utilizar o pretérito indefinido, tanto com marcadores de tempo que fazem referência a uma semana que ainda está aberta, como a que está fechada. E aí você diz, professor, em que vou me basear? Você vai se basear pela regra, a regra geral. Então não é o fato, por exemplo, de uma pessoa romper com a gramática e desfazer aquilo que a gramática, que a norma diz, é que está certo. É aceitável dentro do ponto de vista linguístico, mas gramaticalmente correto. Isso aqui, caso esse texto fosse colocado em uma prova, poderiam criar esse tipo de conflito e o aluno poderia marcar a alternativa como errado, mas isso não seria aceito, porque o que prevalece é a norma, entende? O que prevalece é a norma, e aí nesse momento é importante você conhecer a regra. Aqui ele diz, nos duelen
todas as vidas de aqueles que han sido vítimas da violência. Então, na fala do presidente, nós já percebemos aqui o uso do verbo no pretérito perfeito composto. Han sido, ou seja, todos aqueles que, a tradução em português, todos aqueles que foram vítimas da violência. Na fala do presidente, ele já tem o cuidado de destacar o verbo no pretérito perfeito composto e não no indefinido, porque essas vítimas, embora elas sejam vítimas, são vítimas de um evento que ainda está aberto. Porque nesta semana, o episódio de se fazer vítima, de se tornar vítima, de gerar novas vítimas e criar determinadas situações dentro da manifestação é algo que ainda acontece. Então ele não dá por encerrado o processo de vitimização das pessoas, porque a situação ainda faz referência a um processo aberto na semana. Nesse caso aqui, a utilização está correta. Correta que eu digo de acordo com a regra gramatical, porque quando o jornalista utiliza lá também assegurou, está de certa forma aceitável dentro do ponto de vista linguístico, incoerente no que diz respeito à gramática. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques, la infraestrutura, tal, e assim segue. Na fala do jornalista novamente, ele coloca aqui, el mandatario llamó al diálogo. Olha só, chamou para a conversa, ou seja, para acalmar a situação. La ira que se vive en las calles de Colômbia. No viene ahora, viene 2019. Então, ele volta a utilizar o verbo chamar no pretérito indefinido, porque a ação de chamar não foi necessariamente uma ação que se insere nesse período de tempo ainda em aberto. Ou seja, o presidente ele chamou em que dia? Chamou na terça, chamou na quarta, chamou na segunda. Então faz referência a um momento específico em que provavelmente a ação de chamar aconteceu e terminou naquele momento. Não tem por que ser uma ação, um verbo conjugado em pretérito perfeito composto. E claro, fazem referência aqui à questão das eleições, das manifestações e que poderão castigar os seus partidos na urna e assim por diante. Então, pessoal, nesse texto, nessa reportagem, a gente consegue tomar conhecimento do evento político que se desdobra e, ao mesmo tempo, fazer essa pequena análise da estrutura gramatical, ou seja, do uso dos verbos, que é o nosso conteúdo em questão, tanto pretérito indefinido como pretérito perfeito composto. Mostrando para vocês que, deixando aí a forma de você estudar para as provas do Enem e do PAS, você tomou conhecimento da utilização de um termo gramatical, procure aplicar isso no que está acontecendo agora. Ao consultar uma página na internet, procure dar importância a estas questões que fazem referência à temática de atualidades. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos estudando o conteúdo gramatical, nós estamos também tomando conhecimento dos eventos que se desdobram em caráter político, social, que envolve o aspecto das relações além da nossa fronteira, além da nossa cultura, como que é o comportamento, a situação, enfim. Você se mantém atualizado, você começa a formular opiniões e argumentos que podem servir para o âmbito político, porque o que acontece lá acontece também em outros países, e a manifestação contra a questão da reforma tributária é algo que está relacionado a muitos países na América, ou seja, reformas estão sendo implantadas em todos os países praticamente. Então nós estamos com a reforma do ensino médio, nós estamos com a reforma da Previdência, nós estamos com uma reforma administrativa no que diz respeito ao setor público. Então todos os governantes, todos os líderes, e principalmente com o advento da pandemia, as casas, os países precisam se ajustar. Mas a que ponto e a que preço? E como são feitas essas reformas? Como são feitas essas propostas?
Então veja que para você construir a sua opinião sobre aquilo que você define como certo ou errado na sua casa, na sua vida, de alguma forma você precisa ter uma visão ampla para entender o que está acontecendo na casa do vizinho. Não que você tenha que bisbilhotar a vida do vizinho, não que a gente tenha que ficar bisbilhotando o que está acontecendo no país alheio, mas aquilo que se torna público e que se torna de conhecimento de todos é importante ser avaliado. Então, se alguma coisa acontece na sua rua, na casa do seu vizinho, em que você não foi bisbilhotar, mas aquilo se tornou público, é importante você analisar e tirar lições daquilo, observar. Talvez não é o caso de criticar, mas formular o seu ponto de vista. Porque a partir do evento, do episódio que se acontece à nossa volta, isso serve de referência para que a gente possa definir qual é o melhor posicionamento. Então, nós teremos eleições em 2022, nós temos uma série de reformas acontecendo no nosso país, nós temos uma série de propostas que são extremamente polêmicas. Vale a pena a gente observar o que acontece e o que foi a causa, o que promoveu o caos que levou a essa situação de 800 pessoas feridas, já com 24 mortos. Será que nós precisamos passar pela mesma experiência? Será que nós precisamos também fazer esse tipo de manifestação nas ruas para defender o partido A, para defender o partido B e desrespeitar a existência do vírus, desrespeitar a existência da contaminação? Recentemente nós tivemos aí manifestações por parte dos professores das escolas particulares, de uma certa forma até compreensível, exigindo o retorno às escolas. Entende? Porque como empresários e como pessoas que precisam disso para gerenciar suas vidas e seus negócios, foram às ruas em seus carros fazendo passeatas. Então, nenhum país aqui da América Latina está livre destas situações ou de talvez enveredar por caminhos que sejam semelhantes ou tão iguais a esses.